Sabe o que é complicado da realidade da delegacia? Porque você vê o extremo. E aí ela vai, ela apanha, ela é desmoralizada, ela é desrespeitada, ela é estuprada, tudo isso. Aí ela abre o boletim. Dá 2 semanas. Ela volta. Ela volta, porque ele mudou. Porque... Ela acredita mesmo que ele mudou? Acredita. Carmen, quanto tempo de relacionamento? De casada, 12 anos. Mas entre namoro e noivado, 15 anos. No primeiro ano de casado, ele tinha problemas... ele não se organizava, né, financeiramente. Então, no primeiro ano de casado, nós tivemos uma crise bem grande. E aí, no caso, o pai dele ajudou, né? E aí ele quis jogar a culpa para cima de mim, dizendo que foi por causa do casamento, dívidas. E aí os pais dele ensinavam, né? E aí eu achava que realmente a culpa era minha. Porque a gente pediu tanta coisa, a gente fez tantos sonhos, né? E ele sempre sendo o amor da minha vida, sempre fazendo tudo para mim, né? Quando eu fiquei grávida, ele ficou feliz, mas assim, poxa, você tá grávida. Porque aí vai apertar tudo, eu queria ter minha casa própria. Eu morava num apartamento dos pais, onde a gente pagava tudo, só que eu queria ter a minha privacidade. E então ele falava que nunca dava, porque a gente agora ia ter filho, né? Então assim, sempre ele tinha um jeito sempre de jogar a culpa para mim. Todo o meu salário eu dava para ele. E eu ficava sem nada. Só que assim, também não sei aonde ele gastava, o meu e o dele. Pagava as contas, isso era o básico, né? Mas o a mais, cadê? Não tinha. Foi aí que eu comecei a falar, mas espera aí. Aí chegava 2 luzes, condomínio, sabe? E cadê o dinheiro que era para pagar as contas? É triste e é injusto que quando a mulher tá vivendo uma relação abusiva, ela se sente tão incapaz que quando você apresenta a consequência, é melhor não fazer. Verdade. Porque o abrir o boletim depois de sofrer uma agressão é um estopim, é o momento. É o momento, sabe? Aquilo que eu fiz de supetão. Eu vou abrir o boletim, elas abrem. Quando você apresenta a consequência, elas não abrem. Sabe, eu falava isso. Imagina você numa rua escura, à noite, passando por uma calçada e vem uma pessoa na sua direção, um homem na sua direção, que você, de longe, percebeu que você vai ser assaltada. Vão te fazer mal, ou pior. O que você faz? Você corre. Você corre. É justo? Não. Isso acontece por uma diferença biológica? Sim. Assaltam muito mais mulheres do que homens. Isso é estatístico, não é a Paula falando, é estatística. O que você faz numa situação dessa? Você se protege, você corre. É o imediato, é quase sobrevivência. Por que você não faz isso com essa pessoa que está fazendo com você? Porque você vai encontrar com ela de novo. Síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo, ela é real. O que é a síndrome de Estocolmo? Quando você começa a criar empatia pelo teu algoz. Então essas mulheres, de alguma forma, elas têm alguma simpatia, elas têm um afeto, elas têm uma história, uma conexão. Um amor. E aí você amar algo que não te faz bem, te destrói e faz com que você vá tendo que se adaptar para permanecer naquilo. Paula, esse negócio é tão sério que eu nunca tive coragem de colocar o pai do meu filho na justiça para pedir pensão. Porque eu tinha medo, mas aí era um pouco por medo. Eu tinha medo que ele entendesse isso como uma coisa agressiva. Tipo assim, você tá me colocando na justiça porque você acha que eu não vou pagar? Eu já tinha tanto medo dele que eu não tinha nem coragem de colocar na justiça.
Nunca coloquei. Por quê? Por medo. Se eu colocar ele na justiça, ele vai ficar com raiva. Então, nunca coloquei. E o dia que ele não quis mais pagar a pensão, ele simplesmente não pagou e ficou por isso mesmo. Mas é uma mistura, né? Se você tem ainda algum vínculo, então realmente existe a síndrome de Estocolmo. Ela é real. Ela é real e assim, percebe o teu exemplo. O colocar na justiça para receber pensão é algo pro teu filho. Mas eu tinha medo até que isso respingasse negativamente no meu filho, que ele tomasse raiva do filho. Sim. E aí é que tá. A mulher, né, socialmente falando, ela é adaptada para ir dando conta de tantas coisas que a gente faz isso. Eu penso no que o outro vai fazer e a gente não para e tem um pensamento. Ele vai ficar com raiva. Ele vai ficar com raiva, isso é uma coisa dele. Se essa raiva extrapolar, bom, existe a lei para me proteger. A gente não pensa isso, a gente só quer evitar. A gente só quer evitar que o outro fique bravo. Mas ele vai ficar bravo por uma coisa que é direito do filho. Eu saí, nesse 1 ano eu me separei, fui pra casa da minha mãe, aí ele veio, fez aquele sonho, né? Deixou pétalas de rosas no chão e agora vai ser vida nova e vai ser tudo, sabe? Vai ser tudo o que você sempre imaginou. E aí, por uns meses, era tudo como eu imaginava. Ele sempre falava que ele queria me dar o apartamento, né? O que mais me proporcionou e tal. Vamos guardar dinheiro. Mas, na verdade, eu não via, né, esse dinheiro. E aí eu falei, olha, agora vamos mudar. Você me dá o seu salário e eu pago as suas contas, tudo direitinho e tal. Não. Então fica você com o seu salário e eu com o meu. Falei, então tá bom. Eu tenho uma conta em conjunta. Vamos fazer uma conta em conjunta? Eu entro na sua conta, mas você não pode entrar na minha. O que é meu era dos dois, o que era dele era dele. Todo mundo via, né? Antes de casar, minha mãe era contra, meu irmão era um contra, então a ponto de falar assim, então você vai entrar sozinha na igreja, se é isso que você quer. Quando as mulheres passam por um relacionamento tóxico, abusivo e têm filhos, não é só ela que vai se adaptando a situações que não deveriam ser adaptadas. Ela se adapta, aí ela fica capenga, falando em subjetividade. Ela não é mais ela não tá mais inteira. Às vezes você evita voltar na terapia porque você não quer ter que contar que você voltou. Olha... Mas não precisa nem contar que a gente sabe que vai acontecer. É mesmo. Sabe? Tá ali para dar esse suporte. Tá. Não é um julgamento saber que vai acontecer, é um acolhimento. É muito... Nossa, a pessoa tá muito de parabéns. Passou, sei lá, 8 anos, 10 anos num relacionamento, terminou e saiu. Esse é o melhor dos mundos. Não é a realidade da grande maioria. Às vezes o medo não é nem de ameaça. Às vezes acontece isso, de estar junto, não tem vínculo nenhum afetivo, não dormem às vezes no mesmo quarto há anos, mas o medo da sociedade, ele é tão impactante quanto o medo de uma ameaça. Sério? E eu acho que acontece mais, falando das experiências do que eu já vi. Vamos pensar, quais são os medos que a pessoa pode ter ali, que essa mulher pode ter para estar numa relação assim e não sair? Os mais comuns que eu vejo nesse caso, não existe amor, não existe lealdade, não existe fidelidade, não existe sexo, não existe nem amizade, mas eles moram na mesma casa. Normalmente são mulheres mais maduras, da nossa geração, eu não me lembro, só um pouco mais, e é a família. O que a minha família vai pensar? O que os meus filhos vão pensar. O filho já está casado, a senhora já tem neta. Não é o medo de o que eu vou fazer da minha vida sem um casamento? Você acha que isso acontece? Nesses casos, menos. Por quê? Já tem uma estrutura social, então assim, se separa, você teria direitos que provavelmente te manteriam para o resto da vida. Já tive várias vezes essa conversa. Teria talvez uma pensão, não sabemos, mas tá, e se dividir o patrimônio? Não, mas dá isso, realmente, eu consigo. Mas e meus filhos? Às vezes é até uma coisa que ninguém cobrou. Mas que ela acha que tá todo mundo cobrando. Que ela acha que tá todo mundo cobrando.
ela foi se adequando a algo desestruturado. Isso desestrutura num nível, vai desestruturando numa camada, que aí o que acontece? Vai adoecendo as próximas gerações. Porque essa mulher não foi buscar ajuda especializada. Uhum. Aí, com quem ela fala? Com os filhos. Às vezes a criança de 5, 6 anos, 7 anos, ouvindo seu pai isso, seu pai aquilo, seu pai aquilo, ela não está fazendo intencionalmente para adoecer a criança. Mas acontece, é a vida. Não tem como fugir disso. É quem ela é e o que ela vive. Ao invés dela pegar esse grande problema e levar para uma autoridade, levar para um profissional, para um psicólogo, eu tenho que conversar isso com alguém que vai me ajudar, vai me pontuar e vai fazer resolver. Ela quer dar conta sozinha. E aí é uma das piores coisas que acontece. Conta-se para os filhos. Aí se esse pai, ele é um pai frio, criança, o adolescente se afasta e tudo bem, tem uma super identificação com a mãe. Disfuncional dentro de casa. Esse pai começa a ter raiva do filho porque o filho toma partido da mãe. Se esse pai é legal, você vê que todo mundo perde. Se esse pai é legal, é 10 vezes pior. Porque ele se sente culpado de amar alguém que maltrata o outro que eu amo. Então eu tô traindo a minha mãe por amar meu pai. Nossa. Entende como o relacionamento abusivo nunca é uma coisa só da mulher? A gente já viu algumas situações em que uma mulher, ela se coloca tão submissa, tão sem identidade, ou ela quer tanto agradar que ela recua. Recua, e parece que quando ela recua, ela dá chance da outra pessoa crescer para cima dela. É como se de repente o outro, que não tinha a menor intenção de desenvolver um comportamento abusivo, diante da forma como eu me submeto a ele, ele acaba desenvolvendo. Isso acontece porque a gente vê coisas que parece que é isso. E aí a psicanálise ela vai ter uma visão muito direta sobre isso, né? Não existe dominador sem ter um dominado. A libido, ela sempre está envolvida nesses processos subjetivos. Então, quando uma mulher dessa vai para terapia, provavelmente você vai escutar que todos os relacionamentos foram assim. Parece que subjetivamente ela até já busca um certo perfil. E aí, pode ser algo da infância, pode ser algo sobre autoestima. O que gera uma fantasia dessa são mitos. E às vezes essa fantasia ela pode se transformar. Em consultório a gente consegue trabalhar isso, né? Na vida quem manda é você. Então, em análise, a gente olha várias coisas, né? Por isso que tem que ter implicância. E é muito comum quando a pessoa melhora um pouco, né? Porque vai conseguindo separar o que é meu do outro, vai conseguindo fazer essa limpeza mental, organizar as caixinhas subjetivas no lugar, o relacionamento melhora e eles saem da análise. Eu queria ter estabilidade, eu queria ter um apartamento, eu queria casar com tudo certinho, como meus pais sempre falavam, para mim ter uma estabilidade, né? Então, comprei um apartamento que até hoje não sei se era verdade. Eu comprei um apartamento, e aí assim sumiu esse apartamento, não sei também como é que aconteceu. E todo mundo via, olha, isso não vai dar certo. E eu falei, não, vai dar certo, vai dar certo. Então assim, no terceiro ano, que foi o meu pior ano, ele roubou a empresa, né, dele, que ele trabalhava. E aí eu já estava com o meu filho, né? Porque eu tive, com 3 anos, eu tive meu filho. O meu carro, na época, não estava em casa. E aí eu falei, cadê meu carro? Ah, o carro tá arrumando. E aí, no dia do aniversário dele, porque os patrões dele deram um ultimato nele. Você vai, eu te dou até o dia do seu aniversário, 12 de janeiro. Para você falar o que está acontecendo. E ele não falou. Aí ele falou que estava mal-humorado e tal, inclusive fiz até um bolo para ele. Nisso eles bateram em casa, os 3 sócios.
E aí eles bateram em casa, começou a falar tudo que aconteceu. Eu falei, não, imagina, que isso? Não, aconteceu. E eu não acreditando. Eu Meu olhava, marido jamais ia fazer uma coisa dessas. jamais, jamais isso ia acontecer na minha casa, na minha família. E aí eu falei, não, você fala a verdade. E até o momento ele não falou. Aí eu peguei e falei assim, tá, bom, vamos resolver, porque eu sou muito de resolver, vamos resolver. O que está acontecendo? Inclusive o seu carro está comigo, um dos donos. Eu falei, como assim? O seu carro está preso comigo até sanar a dívida. Eu falei assim, você não pode ter o meu carro, porque, né, o carro é meu e tal. Não, inclusive o seu compra e venda está assinado. Falsificou a minha assinatura e deu. Aí eu fui na empresa do meu ex-marido, né, meu marido na época, e fui lá. Fui recebida com a arma, fui ameaçada. Eu falei, eu só vim aqui para saber quanto que ele deve e eu vou pagar. Foi aí que um dos 3 sócios, o outro falou assim, olha, ela não tem nada a ver, vamos ser mais maleáveis com ela. Cheguei lá, quanto que ele... ele devia para uma pessoa, ele estava devendo até para os funcionários. Eu peguei e falei assim, vamos fazer o seguinte, como a dívida é muito grande, eu tenho umas ações do Boi Gordo na época, né, que era investimento, que ele levou lá para mim e eu paguei. E aí eu dei essas ações para os patrões dele. E aí eu tive mais uma outra surpresa, que as ações que eu comprei não eram minhas, eram de um deles. Paguei a dívida, quando eu cheguei em casa, eu falei para ele, paguei todas as suas dívidas e agora eu quero saber toda a verdade. Eu não tive essa verdade. Eu acreditava piamente. E mesmo depois de toda essa confusão, que eu achava que era confusão, eu virei para ele e falei assim, olha, vamos virar a página. Eu vou estar com você do seu lado, nós somos ameaçados de morte também. E o que eu fazia? O escudo, eu colocava meu filho no colo dele, porque sei que ninguém iria fazer nada com meu filho. Então, assim, aonde nós íamos, ele estava com meu filho no colo. Por um bom tempo a gente ficou bem estranhos, né? Só que eu sempre reguei a relação, sempre. Só que a nossa relação era uma relação de família, né? Aquela relação certinha, família, amigos. Só que enquanto estivesse favorecendo ele, estava bom. Eu comecei a enxergar quando eu comecei a fazer a faculdade e ele não queria que eu saísse de casa. Então assim, eu só poderia sair da minha casa para o trabalho. E voltar para minha casa fazer os afazeres de casa. Ele não, ele jogava bola, ele saía com os amigos, assim. Eu não tinha identidade. Ele falou assim, você vai para a faculdade para arrumar homem? Que eu falei, não, eu quero também a minha independência, né? Mas eu esperava apoio, porque eu sempre apoiei ele em tudo. E quando ele falou isso, eu falei para ele, eu vou te provar que não é isso. E eu sempre fui muito, muito determinada. E aí o nosso relacionamento ficou pior. Então eu saía, eu deixava a janta todinha pronta, a ponto dele só colocar no prato para o meu filho. E aí eu comecei a perder isso quando meu filho me ligou e falou, mãe, eu tô com fome. Eu falei, mas você não tá com o papai? Mãe, ele não quer me dar comida. Eu tive que sair correndo, era no meu intervalo, e vim embora. E daí eu peguei e falei, não, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu comecei a me impor nessa relação. Fazer um processo de psicanálise, fazer um processo de terapia, passar por psicólogo, demanda tempo. A gente geralmente quer algo rápido, né? Rápido. Não dá para ser rápido. Até porque você vem com tanta bagagem, com tanta questão,
que até um momento que você fica bem, que você chega um momento na análise que você não tá mais só falando de problemas, porque a gente conseguiu trabalhar isso, para você se manter bem é uma nova construção subjetiva. Como é que eu sei que essa configuração de eu e essa pessoa, o que eu posso identificar num relacionamento que vai dizer assim, o que a mulher precisa olhar dentro de um relacionamento, o que ela precisa tomar cuidado, quais são as atitudes, os comportamentos que podem estar, ela às vezes não percebe e aceita como normal, mas pode estar machucando ela emocionalmente. Acho que o primeiro gancho é o exemplo que você deu de você. Eu deixo de tomar uma atitude correta, legalmente, evidencialmente, todas as atitudes. Começa devagar, começa pequeno isso. Eu deixo de tomar uma atitude correta para não desagradá-lo. Para não desagradar. Para não desagradá-lo. Eu deixo de ir ou eu vou só porque eu não quero que o outro fique aborrecido. Eu deixo de fazer, E isso vai tomando uma proporção que você deixa de sonhar. Você deixa de fazer planos. Você deixa de... Então, assim, se você toma cuidado com as palavras que você fala, se você sente que ele tem mais liberdade que você, porque normalmente é assim. É assim. Ele tem, você não. Se ele não é o teu parceiro na hora de tarefas simples, tarefas domésticas, também é um indicativo. É um indicativo. Você é alguém igual, é uma parceira, tá equilibrado, ou você é alguém que você vai ser parceiro e vai ficar lado a lado equilibrado depois de que você serviu. Em relação às falas? Mas você vai comer mais? Eu só tô falando pro seu bem. Ele vem como um cuidado para desmerecer. Ele é um desrespeito. Mas existe uma maneira saudável de falar isso? Muitas vezes, quando tem um sarcasmo, quando a brincadeira ofende, quando mexe com a sua autoestima, isso é um abuso velado. Quando a pessoa está num processo de psicoterapia, ela está tendo fotografias das situações, ela não é só levada pelo carrossel das emoções. Viver um relacionamento abusivo é andar de montanha-russa. Sabe a sensação do desespero e depois vem um alívio, é gostoso? É uma montanha-russa. Quando começa essas rusgas e o relacionamento começa a ficar tóxico, para depois ficar abusivo, para ir a essa crescente, quando tá aqui, eu acho que ainda no âmbito de ideias, de uma coisa tóxica, a importância da pessoa conversar, esclarecer, entender, buscar ajuda profissional, amigos, abrir, expandir, falar abertamente sobre isso que é velado. Existe aí, talvez, a possibilidade da mudança. Isso sim, eu já vi. Não quando já chegou naquele momento de agressões. É clichê, né? Eu vou ter que falar. Façam terapia. E aí eu vi que não dava certo, e aí teve agressão, e o meu filho viu, a ponto do meu filho falar assim: mamãe, pode separar. Eu não quero ver isso. Não quero ver briga. Quando ele me agrediu, ele falou, e assim, não preservou nem meu filho na frente, né? Ele falou: olha, eu sempre te traí durante 12 anos com putas e gostosas. A sensação foi um lixo, né? Você se sente um lixo, você se sente falar assim: cara, tu foi enganada e você não via isso. O meu mundo ali caiu, né? Até o meu filho não acreditou nisso. Pela minha fragilidade, quando a gente se separou, né? Que a gente estava naquela fase, ele falou: eu vou procurar um advogado. Eu falei: tudo bem, você pode procurar um advogado. Só que eu não vi esse advogado, né? Aí ele veio com uma procuração sem o meu nome e em branco para mim assinar,
E aí eu só olhei e falei assim, nossa, aqui tá dando plenos poderes para esse advogado, para tudo, para vender, para tudo. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui, não tem nem meu nome. Aí ele pegou, eu lembro como se fosse hoje, ele pegou uma régua do meu filho, pegou um lápis e falou assim, agora você pode escrever aqui. Não vou fazer isso. Foi um start que eu tive. Eu falei assim, faz o seguinte, o Rodrigo, porque o meu filho na época não podia ver o pai, que começava a ficar nervoso, você desce e eu vou assinar e eu jogo para você pela janela, tudo bem? E aí ele desceu, a sorte que ele desceu, tranquei a porta, liguei para o meu irmão. Falei, olha, tá acontecendo isso, eu tô com uma procuração aqui em branco e tal, que dá plenos poderes. Ele falou, você não me assina nada. Foi aí que eu comecei a falar, gente, eu ia ser enganada novamente. Quando a gente se separou, eu com vergonha, eu fiquei 2 anos sem sair de casa. 2 anos sem visitar minha mãe. Porque minha mãe morava perto da onde eu morava também, né? Nós morávamos perto. Então eu com vergonha de ver as pessoas na rua, tipo de me apontar, eu sempre te avisei, eu não saía de casa. Então assim, você tem um bloqueio. Agora assim, depois de um tempo, né, depois desse casal maravilhoso que eu conheci, que comecei a abrir literalmente a minha visão. Então, quando você terminou o relacionamento, não foi tipo, minha vida está começando, ou agora eu tô bem? Não, eu tive depressão. Quando você saiu da relação, não foi o alívio? Não, foi assim, uma culpa muito grande de não ter dado certo. Cara, a gente é muito... É muita coisa dentro da gente, né? Ainda tem culpa por não dar certo. Ou seja, toda a culpa que ele criou dentro de você, nesses anos todos de relação, ela tava ali, ó, pronta para poder continuar te massacrando. Exato. Eu acho que assim, talvez todas nós já passamos por um relacionamento abusivo. Eu acredito nisso. Todas nós. Então, saber como premissa, né? É difícil para uma psicanalista colocar premissa, A gente não faz isso, mas talvez uma premissa todo mundo merece viver um relacionamento saudável. Então assim, eu sempre falo isso e quem me conhece sabe. A Carmen antes do casal da Eijal e depois. A Carmen antes era uma pessoa muito fechada, uma pessoa que não olhava do lado, que não se aceitava, né? Eu era gorda, eu não usava vestido, eu não usava nada decotado. Tá claro o que eu passei, o abuso que eu passei, a violência que eu passei. Violência verbal, violência na agressão, isso tá claro. Só que assim, isso me travou demais, para mim ter um outro relacionamento. E eu vou falar para você que assim, a minha autoestima, ela veio num dia que eu ainda estava com depressão, que eu não estava querendo sair de casa, e eu acompanhei a Eijal, não sei por onde, foi no Instagram, mas não sei como veio na minha vida. E aí eu comecei a me abrir, eu falei, nossa, será? E eles iam dar uma palestra. E eu não queria sair para nada. Aí todo mundo falou, não, vai. E eu falei, mas vamos comigo? Mas hoje eu não posso. Pô, eu tenho um compromisso. Então assim, eu chamava todo mundo, mas ninguém podia ir comigo. Aí eu fui na palestra, aí eu falei assim, eu vou. Falei, é um momento, né, que eu acho que... Aí fui, era o aniversário da Deia, eu falei, minha terapia era hoje... Meu aniversário de 40 anos. E aí eu comecei também fazer bolos e doces, que começou a minha terapia, essa foi a minha grande terapia. Vi esperança, porque eu não tinha nenhuma. Eu tava com uma criança de 6 anos. Aí logo depois eu perdi relacionamento, perdi emprego, não tinha uma moradia, e aí, como é que eu faço?
Aí assim, Deus me deu força, consegui me evoluindo, meu irmão me deu força para mim terminar a minha faculdade, meu filho. E aí depois começou, e assim, só que ainda não tinha me descoberto como mulher. E aí eu vi no dia do aniversário dela, eu comecei a curtir, eu falei, quer saber, eu vou. Não sei de onde eu arrumei força, mas eu falei, quer saber, eu vou. Aí, na verdade, eu arrumei força no bolo dela. Eu falei, Vou levar um bolo pra você. Eu vou levar um bolo pra você. E quando eu falei, cara, agora eu vou ter que ir. E agora eu vou ter que fazer. Só que assim, eu cheguei lá, olha, gente, até me arrepia, é verdade. Eu cheguei lá, eu não conhecia eles. Eu só conhecia o nome da Carmen, que sempre estava nos comentários, de vez em quando uma outra mensagem. Era o que eu conhecia, tipo, eu vou conhecer a Carmen hoje. Aí eu cheguei... eu te prometi uma coisa. Eu te prometi um abraço. Foi. Aí ela falou assim, vai sim, Flor. A gente troca um abraço e tal. E talvez eu tivesse ido, na verdade, pelo aquele abraço. E eu acho que eu fui pelo aquele abraço. Gente, isso me emociona. Foi um abraço, né? Foi, acho que o melhor abraço. Ai, me emociona. Foi um abraço. Cara, eu fui recebida. Ai, eu fui recebida pelo melhor abraço que eu precisava. De verdade. Foi assim, o bolo pra mim não tava nem aí, pra falar a verdade. Fiz com o maior amor, mas assim, acho que não foi. E aí encontrei o Jal, eu lembro como se fosse o Jal, tava um pouquinho mais na frente, conversando, e ela tava de costas. E aí eu peguei e fiz assim, né? Ela, você é a Carmen? Eu falei, é. Nossa! Aí veio aquele abraço. Ai, meu Deus. Foi, eu acho que o abraço mais acolhedor que eu tive depois de tantos anos. Aquele abraço foi tipo tirando tudo que eu tinha e foi de verdade. Tirou aquele peso de todos os anos. Eu saí de lá, porque eu vou te falar que eu não lembrava onde é que eu tava indo, porque eu tinha que ir pra casa. E eu tinha, pra pegar um Uber, eu falei assim, eu conheci uma moça lá, e a gente começou a conversar, aí eu queria fazer umas perguntas, eu fiquei meio assim, aí ela, pode falar, que eu não vou falar quem é e tal. E a gente começou, e aí a gente acabou conhecendo outras pessoas lá, e eu comecei a me descobrir. Cara, eu posso falar com a pessoa do lado. E assim, parece que o abraço dela me tirou, sabe aquele peso de todos os anos e falou assim, cara, agora você senta aí, você pode falar com a pessoa do lado, você pode sorrir. E assim, eu saí de lá, resumindo, eu saí de lá com uma outra pessoa conversando, e nós pegamos o Uber juntos. Nós pegamos o Uber juntos e falamos... Pra você conversar com uma pessoa e pegar o mesmo Uber que uma mulher que você acabou de conhecer... Jamais. Era algo inimaginável. Jamais. Eu não fazia isso. Não podia fazer isso. E assim, e aí todo mundo fala, nossa, Carmen, você tá mudada, tô mudada. Aí eu sempre falo isso, antes do casal da Ejal e depois, tem. O antes eu nem quero mais, pra falar a verdade, porque hoje eu abri meu leque, abri minha visão, aqui eu não tenho mais cabresto, sabe? Eu posso falar, eu quero ter um relacionamento? Quero. Mas eu quero sem mentira, sabe? Só com verdades. Eu já, através de vocês, já tive a minha autoestima, né? Que isso foi a melhor. Imagina, usar salto. Hoje eu só uso salto. Quero pensar mais em mim, né? Sem culpa. Sem culpa. Hoje o meu filho chega em casa, o que tem? Não, hoje você vai fazer seu lanche. Tem um monte de coisa em casa, você vai fazer seu lanche. Ah, mas...
Você não vai fazer meu almoço? Não, faz você. Eu estou falando para ele também crescer. Ele tem que crescer, entendeu? Então, assim, quero o meu momento Carmen, quero viver cada momento, quero... Você Agora, sabe, quero ser feliz. e você sabe que tem muita coisa boa pela frente, não sabe? Sei, com certeza. Tem muita Carmen para você descobrir. Se Deus quiser.